Bom, agora eu vou falar para vocês sobre o nosso código. Primeiro, iniciamos o código importando bibliotecas básicas do Python, né? E definindo o alfabeto que será utilizado. A gente utilizou ele em todas as letras maiúsculas também, né? Para facilitar o deslocamento das cifras. Aqui a gente já também fez a definição das funções utilitárias, né? A primeira aqui, a gente criou uma função que normaliza o texto digitado pelo usuário, ou seja, ela converte tudo para a letra maiúscula e dependendo da escolha do usuário, ele pode remover todos os caracteres que não forem letras da situação. Aqui embaixo nós temos o prompt enter. Essa função simples serve só para pausar o programa e esperar o usuário pressionar enter. Ela dá tempo para a pessoa ler o resultado antes de voltar ao menu. Aqui agora embaixo nós temos a cifra de César e aqui agora a gente já entra para a primeira técnica de criptografia. E a ideia é bem simples. Cada letra do texto é deslocado um número fixo de posições no alfabeto. Então, aqui na função Caesar Encrypt, eu fiz basicamente que, assim, para cada letra, nós encontramos sua posição no alfabeto e aplicamos o deslocamento escolhido, de quantas vezes ser escolhido, né? Se o caractere não for uma letra, dependendo da configuração, ele pode ser mantido como está, assim como eu falei anteriormente. E a função aqui embaixo, Caesar Decrypt, faz o inverso. Ele apenas descriptografa, fazendo o caminho reverso. Cifra por substituição com palavra-chave, né? Que é a keyword aí, que é a segunda técnica que a gente implementou. Nela, um novo alfabeto é criado com base na chave fornecida pelo usuário. Como aqui na função make substitution alphabet, que primeiro a gente pega a chave, né? Removemos as duplicatas, ou seja, aonde está escrito, e depois completamos com as letras que faltam no alfabeto normal. Isso cria um alfabeto completamente reorganizado, um alfabeto completamente novo. E aqui embaixo, na função encrypt, é onde a gente encriptografa isso. Onde a gente pega a letra do alfabeto cifrado e recuperamos a correspondente no alfabeto normal. Você entendeu? Assim que faz a decriptação e a encriptação. Aqui embaixo nós temos o texto explicativo, que cria um bloco de. A gente criou um bloco de texto explicativo, né? Para um material didático para a pessoa que estiver utilizando dessa programação. Isso aí ajuda no aprendizado e deixa o programa um pouco mais completo, né? Interface e menu de programa. Aqui começa a parte mais interativa do sistema, onde o usuário pode escolher o que quer fazer. Então, primeiro a gente tem a print welcome, né, que mostra a tela inicial com o título e uma mensagem de boas-vindas. A função é input non-empty, que é um validador simples que garante que o usuário não deixe o campo vazio. Uma função toSkip non-alpha é uma função que pergunta ao usuário se ele quer manter espaços de pontuação ou se quer remover tudo que não for letra. Isso a gente usa na encriptação. O menu de cifras do César é um menu que orienta o usuário pelo processo da criptografar ou descriptografar usando César. E aqui ele pede também o Shift e exibe o resultado. Menu da cifra de substituição. Muito parecido também com o menu anterior, como eu expliquei para vocês de César, mas aqui mostramos o alfabeto criado pela palavra-chave, para o usuário visualizar a substituição, né? Ter mais visto, sabe, o que está acontecendo. E aqui embaixo, o menu de ajuda barra material explicativo, como eu expliquei para vocês, que é quando o usuário escolhe essa opção, apenas mostra um resumo das cifras implementadas. É mais para reforçar a teoria, sabe? E o loop principal do sistema, né? Que aqui é onde o usuário escolhe sair. Ou seja, cada opção chama o menu correspondente. Esse laço permite que o programa funcione como uma ferramenta interativa completa, fazendo com que para a pessoa sair desse loop, né, de toda vez aparecer uma opção para ele escolher, para ela conseguir sair desse loop, né? E aqui embaixo nós temos o executar, que é a execução final, que a gente fecha o código com uma condição de if name igual main. Isso aqui garante que o programa só é executado quando rodado diretamente. É uma boa prática em Python, como foi pedido pelo professor. Bom, agora eu vou mostrar para vocês. E assim ficou a tela, né?
Ferramenta didática de criptografia APS 2025, escolha ou veja material didático explicativo. Material explicativo, né? Menu principal. Vamos começar então pela cifra de César. A gente vai escrever aqui, vai colocar 1. Deixa eu colocar o sistema para rodar, né? Vou colocar 1. Vou dar Enter. E aqui tá aqui. Digite o texto, vou colocar Felipe. Como não tem nenhum caractere especial, vou colocar aqui não. E eu quero criptografar o texto Felipe. E como a cifra de César a gente tem que colocar o shift, né? Quantas casas vai para frente, então vou colocar, como está no exemplo, 3. Eu vou pegar esse texto, vou copiar. E vou fazer o processo todo de novo. Pressione Enter para continuar, assim como eu expliquei para vocês lá do código. Vou lá para o processo de novo, digitar agora o texto que foi criptografado, vou colar. Como também não tem, eu vou colocar 2, mas não ia mudar nada se colocasse 1 também, porque não tem espaço. E vou descriptografar. O nosso shift em Felipe foi 3, vou colocar 3 aqui também para ver a descriptografia. Aí ficou Felipe. Certinho. Agora vamos para o próximo, substituição com palavra-chave, né? Aqui, vou colocar também a mesma coisa, Felipe. A palavra-chave, vou colocar Pedro. Como não tem, também vou colocar aqui não. E vou criptografar. Bom, foi esse o resultado. Aqui em cima está o alfabeto gerado, né? Pela cifra. E aqui a palavra cifrada. Vou copiar agora. E vou fazer todo o processo novamente para descriptografar esse texto. Não, aqui eu vou colar o texto, né, que foi criptografado. A palavra-chave que a gente usou foi Pedro. E agora, para vocês verem que está funcionando, eu vou colocar aqui sim, né? Só para mostrar que está funcionando. Vou descriptografar. Felipe. Certinho. Agora eu vou mostrar para vocês, voltar lá para o menu principal, mostrar o material explicativo. Apenas o textinho, mostrando aqui basicamente como que funciona, dando um exemplo prático ali da substituição. E agora, com testado tudo, eu vou sair. Coloco 4 e saio. Muito obrigado.